para muito assim, eu tive que pesquisar, assim, desculpa, mas assim, o que acontece? Eu sou daqueles, cara, que eu abri a mente um pouco mais tarde. Eu nasci dentro do comércio e tudo, aí eu não tinha muito tempo para ler, eu sempre aquela desculpa de não ler, de não me informar e tudo. Então, hoje eu quero saber tudo, por isso que eu entrou para a história, porque eu quero saber de tudo, eu quero conversar, eu quero ler, eu quero conversar para aprender, eu quero poder conhecer lugares, eu estou nessa onda aí. Quero meio que recuperar o tempo perdido. Para quem não sabe, eu busquei saber, mas para quem não sabe, qual é a diferença do corsário pro pirata? Sim. Piratas, vou resumir. 5 nações se lançaram ao mar. Portugal, depois Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Portugal dominou durante muito tempo, Vasco da Gama descobriram o caminho marítimo para as Índias. Já a Espanha foi para o lado da América, com Cristóvão Colombo. Tá? Então, os dois dividiram o mundo, Tratado de Tordesilhas e tal. Piratas, os piratas atacavam quaisquer nações. Então, o pirata inglês atacava portos, cidades ou barcos ingleses, franceses, holandeses, o que fosse. Se fosse, dividia o butim entre eles. O capitão ficava com a maior parte do tesouro. E se fossem pegos, seriam imediatamente enforcados, fuzilados, enfim. Não tinha perrepes para ele, não tinha perdão. Saúde. Já o corsário, ele tinha um parceiro nessa história, que era um rei ou uma rainha. Então, ele era um pirata legalizado. Ele recebia uma carta, chamada Carta de Corso, que dava a ele a seguinte vamos dizer, sorte. Ele não poderia ser enforcado, ele era aprisionado e depois era negociado de uma forma assim. Então, ele não poderia. Então, um corsário inglês, vamos dizer, o Francis Drake, que foi o maior corsário da história. Francis Drake, eu estava lendo sobre ele. Ele, o corsário inglês não poderia atacar nem barcos, nem cidades e nem portos ingleses. Então, sobrava a ele os espanhóis, portugueses, holandeses ou franceses. Então, poderia estar. E dividia o butim, o resultado dos saques, com o rei. Então, o rei era ou a rainha, no caso Elizabeth, no tempo do Francis Drake, ele dava metade para sua majestade e ficava com o restante e tal, aí a divisão dos outros 50% com a tripulação. Então, essa era a diferença. Ele tinha uma proteção a mais de não ser enforcado, nem torturado, nem morto. Tinha alguns benefícios, né? Tinha alguns benefícios aí nessa loucura toda, né? Inclusive, hoje, nós temos o nosso 11 de setembro, não é só lá os Estados Unidos. Hoje é uma data, em 11 de setembro de 1710, então há 312 anos atrás, 313 anos atrás, exatamente, um pirata, um corsário francês, René Duguay-Trouillon, que tem uma história, ele veio ao mando do rei Luís. Ele você veio falou, um corsário. Você havia falado comecei a ler um pouquinho sobre essa situação do corsário e tudo, aí veio esses nomes que você falou, eu falei, cara, esse nome não me é estranho, mas assim, é tanta informação, né? A gente precisa mesmo se informar. Fala desse aí, fala desse aí. É muita coisa para guardar. Tem uma ilha aí esse é Villers-Gaillon. Esse é francês também, ele é da Ilha de Malta. É a ilha onde é a escola naval hoje. Isso já tem a ver com a fundação do Rio. Então, para te dar uma ideia. Villers-Gaillon. Já viu? Tá vendo aí? Villers-Gaillon, ele veio ao Rio em 1555 tentar fundar uma colônia francesa aqui no Rio. Então, ele fundou a ilha de Villers-Gaillon, Forte Coligny, onde hoje é a escola naval ali ao lado do aeroporto Santos Dumont. Já o René Duguay-Trouillon, francês também, isso já há 200 anos, 150 anos depois, 1710, já no caso das invasões francesas,
época do ouro e tudo, ele entra aqui na Bahia. Os franceses tentaram meio que tomar o Brasil. Desde o início.